Quero cumprimentar a todos com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos fortalecido através da sua graça. Nós tínhamos na terça-feira o estudo da carta de 1 Coríntios, mas nós interrompemos por um período breve, creio em Cristo, que logo após nós estaremos retornando à palavra de ensino da carta de 1 Coríntios. Eu quero ler com os irmãos uma palavra a qual Deus colocou no meu coração. Você acompanha na sua casa, à medida que nós estaremos lendo, a oração de Salomão, que se encontra em 2 Crônicas, a resposta de Deus a Salomão, após a sua oração em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 11. Salomão, ele tinha orado a Deus e pedido a Deus para que Deus consagrasse aquela casa na qual ele edificou para o Senhor. E aí nós vemos no capítulo de número 7, Deus respondendo a Salomão exatamente aquilo que ele tinha pedido a Deus. Ou seja, Salomão pediu a Deus para que Deus perdoasse o povo, para que Salomão auxiliasse o povo, para que Deus auxiliasse o povo. Salomão orou para que Deus auxiliasse o povo, para que Deus atentasse para a necessidade do povo quando o povo pecasse, quando o povo orasse, pedindo a resposta e o socorro de Deus. Aí Deus aprovou a oração de Salomão e Deus respondeu. E Deus disse assim a Salomão, no capítulo 7, versículo de número 11, diz assim: E assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, e na sua casa prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Aí o Senhor responde a Salomão exatamente aquilo que ele tinha falado. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa. Que casa? O templo que estava lá em Jerusalém. Para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu ouvido todos os dias. Entenda, a resposta de Deus a Salomão foi exatamente ao pedido. Qual foi o pedido? No capítulo 6 está registrado que Salomão disse para o Senhor: se o teu povo pecar e cair em terra estranha e cativeiro, ou se o teu povo pecar e errar o caminho, e eles orarem e voltarem o seu coração a este lugar e te clamarem e se arrependerem dos seus pecados, ouve dos altos céus e perdoa. Deus aprovou a oração de Salomão e disse: olha, neste lugar eu estabelecerei o meu nome. Neste lugar estarei atento à oração. Eu olharei para este lugar. Aí a história nos registra que vários fatos aconteceram. Como o rei Manassés, que caiu em cativeiro. Lá em cativeiro ele orou. Deus foi lá e trouxe ele de volta. Mesmo ele sendo um rei que não era segundo o coração de Deus, mas ele se arrependeu e voltou. Mas um fato interessante é que nos registra a história que aconteceu tanto em Babilônia como em Suzã. Lá em Suzã, Neemias, ele estava orando. Por que ele orou? No versículo 5 do capítulo 1 de Neemias, registra essa oração. Mas nos 4 primeiros, ele ficou sabendo o que tinha acontecido em Jerusalém. Que os irmãos da sua parentela, os remanescentes que havia ficado em Jerusalém,
eles estavam na miséria, estavam sofrendo, estavam passando dificuldade. E os muros de Jerusalém tinham sido ateado fogo. Aí ele se lembrou. Aí o que ele fez? Ele foi lá e começou a clamar a Deus. Ah, Senhor Deus dos céus, pecamos contra ti, se arrepende, perdoa. Olha só, olha o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo exatamente aquilo que a Bíblia orientava ele fazer. Ele orar e buscar ao Deus do céu, com menção a Jerusalém. Aí quando nós lemos a Bíblia, nós vemos lá no capítulo 6 de Daniel, no versículos de número 6, nós vemos que Daniel, ele orava a Deus, ele buscava o Senhor. A partir do capítulo 6 inteiro vai registrar a perseguição de Daniel, mas nós iremos encontrar nesse texto que Daniel estava com a sua face voltada para Jerusalém, porque ele tinha uma janela voltada para Jerusalém e orava ao Senhor. E uma dessas orações está registrado no capítulo de número 9 de Daniel. Quando nós vemos Daniel, no versículo 2, ele orando a Deus e fazendo menção do que estava escrito lá em Jeremias, no capítulo 25, que os filhos de Israel iriam cair em cativeiro, iriam ficar por 70 anos, depois ele ia regressar. Aí está lá Daniel orando, se humilhando a Deus, buscando a Deus para que Deus perdoasse o pecado de Israel. E aí o que Deus faz? Deus ouve, levanta quem? O rei Ciro. A Bíblia nos registra que o rei Ciro, na qual profetizou, foi profetizado sobre ele como servo do Senhor, na qual Isaías profetizou, 70 anos depois, lá estava ele assinando o edito. Lá estava Neemias e Esdras indo para reconstruir, para restaurar a cidade de Jerusalém, porque eles oraram, clamaram a Deus e Deus ouviu dos altos céus. O que eu quero trazer para vocês nessa noite? É que Deus, ele ouve a oração. Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, do intento do nosso coração e voltarmos a Deus, Deus responde. Vemos que esse fato foi particular a Israel, mas o poder de Deus é o mesmo. É o mesmo Deus que operou ontem, hoje, ele opera eternamente. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, para olharmos para Jesus, vemos Jesus lá no capítulo 6, no versículo 6 de Mateus, ele dizendo, se você quer, olha só, se você quer orar, você quer conversar com Deus, entra dentro do teu quarto. Você tem uma necessidade aí, não tem? Tem uma necessidade? Entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e ora em oculto com o Pai, que Ele é fiel para te responder. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos lá em João capítulo 4, versículo 23, quando aquela mulher questiona Jesus, que Jesus é em Jerusalém que nós devemos orar, é em Jerusalém que nós devemos adorar, é em Jerusalém que devemos buscar. Lá no versículo 23 do capítulo 4 de João, o que o Senhor está dizendo? Olha, agora e a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, quando você está dentro do seu quarto, não precisa ter uma direção. O que você precisa fazer é que o seu coração esteja voltado para o céu. Porque a Bíblia diz, Paulo escreveu a Timóteo dizendo que existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo o homem. Então, quando nós olharmos, clamarmos e buscarmos a Deus de nosso coração, Deus vai responder, vai sarar a nossa terra, vai curar os nossos corações, vai encher do seu Espírito Santo. Aí quando nós olhamos o próprio Senhor Jesus falando lá no capítulo 14 de João, dizendo que tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Jesus pode fazer por você, Ele pode restaurar a sua saúde, restaurar a sua família. Não precisa você ir lá para Jerusalém, orar, buscar no mapa a direção de Jerusalém, porque o seu foco é a Jerusalém celeste. O teu foco é Jesus. Jesus está de braços abertos. Jesus está de ouvidos atentos para ouvir a tua oração. Você dentro do teu lar, no meio da tua parentela, no meio da tua família, voltar o seu coração a Deus e falar, Senhor, eis-me aqui. Estou, Senhor, igual Jerusalém. Atearam fogo
nas minhas muralhas. O inimigo tenta invadir a minha família, invadir o meu lar, invadir o meu trabalho, invadir a minha vida social. O diabo tenta me destruir, mas, Senhor, eu confio no Senhor. Eu creio que o Senhor pode me dar vitória. Então eu entrego em tuas mãos. É dentro do teu quarto, é no particular. Quando vemos, entra dentro do teu quarto e fecha a tua porta, encontramos nesse texto, Jesus trouxe algo precioso para nós. É na intimidade, é no secreto, é no silêncio que Deus está. É aí com você que Ele está. Ele está pronto para te dar vitória. O que você precisa fazer? Olhar para Jerusalém, olhar para o alto. Olhar para Jesus, que Ele pode te dar vitória. Ele pode restaurar a tua família, o teu lar, entrar dentro do teu coração, tirar toda a angústia, toda a aflição, todo o desespero que quer vir sobre você. Quando você olha as situações adversas, Deus não quer que você simplesmente se acomode, que você fique entristecido, fique magoado, rancoroso, cheio de contrito de coração, voltado para o mal, mas contrito de coração, voltado para Ele. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui, porque Ele está pronto para te dar vitória. O nosso Deus, em toda a sua glória, em toda a sua majestade, todo o seu resplendor, Ele foi lá e entregou o seu Filho. E a Bíblia diz que Ele despiu de toda a sua glória para morrer por você, para ouvir a sua oração, para responder às suas queixas, para te dar vitória. Não vem tentação humana, que fiel não seja o Senhor, que junto com a tentação Ele te dá o escape. Ele está pronto para te dar vitória. Ele está pronto para te dar o escape. Mas o que você tem que fazer? Você não precisa edificar uma casa para o Senhor. O que você precisa fazer é edificar o seu coração na palavra de Deus. Edificar o teu coração na oração e dizer: Senhor, eu santifico, separa o meu coração, separa a minha família, separa o meu lar. Eu consagro, Senhor, o meu coração a Ti, para que o Teu Espírito Santo, conforme Jesus orientou, Jesus nos ensinou que iria enviar este Consolador para ficar comigo. Eu consagro o meu ser para que o Teu Espírito Santo habita em mim. E eu tenho certeza que Jesus vai te tocar aí onde você está, se você abrir o coração. Ele vai te dar resposta, Ele vai abrir porta onde não tem porta, porque Ele tem cuidado de vós. Quando nós lemos a preciosidade do Sermão da Montanha e entendemos que quando nós lemos a oração modelo, aí vemos Jesus fazendo comparação sobre o lírio do campo, que tem toda a glória, que nem Salomão foi como ele, os pássaros que o Pai sustenta, e aí de repente nós vemos Jesus falando: você que tem pequena fé, o Senhor te sustenta. Então, se você crê e a sua fé for pequena, bem pequenininha, Deus já supre todas as suas necessidades. Agora imagine você olhar para todas as situações, todas as diversidades que estão acontecendo. Você olhar assim: eu creio no poder de Deus, e colocar no fundo do teu coração a certeza, aí você vai ver o que Deus vai fazer. Se o céu estiver cerrado, Ele abre. Se vier peste, Ele joga por terra. Se o teu inimigo se bramir contra você, Ele levanta a mão e fala: eu vou te dar vitória. O nosso Deus, com todo o seu resplendor e glória e majestade, Ele está pronto para socorrer os seus filhos. Mas o que, pastor? O que acontece que Deus não nos socorre? Por que Deus não nos tira? É porque você não se humilhou, porque você não buscou. Nós aprendemos com a história. A história da palavra de Deus não serve simplesmente para deixarmos guardado. É para nós meditarmos, para nos alimentarmos. Quando nós vemos, olhamos para o livro, quando olhamos para o livro de Gênesis, olhamos homens e mulheres, os nossos pais, os patriarcas, que confiaram e esperaram em Deus. Eles cavavam poços, Deus dava água. Eles confiavam na providência divina, Deus abençoava. Quando o povo estava sofrendo, Deus foi lá e levantou um menino de 17 anos, preparou ele. Com 30 anos ele foi governador de todo o Egito. Quando o povo lembrou do Senhor e se humilhou, Deus foi lá e visitou uma criança que estava lá no rio Nilo, pronto para morrer, no meio dos crocodilos. Deus foi lá, tirou, colocou ele no Egito, preparou ele 40 anos no Egito, depois 40 anos no meio do deserto, e disse para ele: olha, Moisés, eu desci para livrar o meu povo, porque o meu povo me clamou, o meu povo me buscou. Se você clamar e buscar a Deus, Deus te dá a vitória. Quando
olhamos para o livro de Josué e vemos Josué, Deus olhando e vendo, olha, teu Senhor Moisés morreu, agora ande na minha presença, medite na minha palavra, confia em mim, obedeça em mim. O Senhor passando observações, passando situações que poderiam acontecer para Josué. Josué atentou em seu coração, confiou em Deus. Deus deu vitória. Durante 7 anos, ele passou em pelejas e guerras e Deus deu vitória para Josué. E Israel habitou na terra que foi prometida a Deus. Quando nós olhamos para toda a extensão do Velho Testamento, vemos a providência de Deus. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos a das maiores providências que o homem pôde experimentar. Uma das maiores preciosidades que o ser humano só recebe através da graça, do favor. Nenhum de nós merecemos. É Jesus vindo e morrendo por mim e por você, para que simplesmente você confiasse nele de todo o seu coração. Aí nós olhamos para o Novo Testamento e vemos o grande plano do amor de Deus sendo concreto na vida daqueles que obedeceram. E ele pode ser na sua vida também, se você confiar. Deus tem uma obra na sua família. Deus tem uma obra no seu lar. Deus tem uma obra com você no seu trabalho. Deus tem portas para você. Deus tem bênçãos espirituais. E no final de tudo isso, de todas essas tormentas, dificuldades e bênçãos materiais, você ganha o maior presente, que é a vida eterna. E esse, ninguém pode tomar. Ninguém pode tomar se você segurar e tomar com toda a força. Jesus disse assim que o reino do céu é tomado à força. É no clamor, irmão. É no clamor, irmão. É na busca diária. É no jejum. É na oração. É na meditação da palavra de Deus. Os nossos pais do passado venceram. As pessoas que partiram para a glória venceram. Estão descansando no Senhor. Agora é a sua vez de lutar pela sua salvação, lutar pelo seu lar, lutar pela sua família, lutar pelo seu trabalho, lutar pela sua faculdade, lutar por tudo que você quer e, acima de tudo, lutar pela salvação. Você que se afastou do Evangelho, que está desanimado, que está entristecido, Jesus está voltando. Ele tem um plano para você, mas você precisa estar firme. Você precisa ter certeza da sua salvação. Talvez você pensou em voltar atrás. Você pensou e disse, para mim não dá mais. Você está desanimado, você está entristecido com todas as situações. Jesus te ama. Talvez as decepções, as pessoas nos decepcionam. O mundo vira as costas para nós, mas Jesus te ama e Ele tem cuidado de você. Ele prometeu, eis que estarei convosco todos os dias. E Ele está com você aí. E eu quero orar por você, para que você sinta a presença de Deus no seu lar, na sua família, em nome de Jesus. Pai eterno, em nome de Jesus eu quero apresentar, Senhor, essa vida, Pai, que está ouvindo ou assistindo, Senhor, este culto. Pai, vá de encontro agora, Senhor, a este coração. Este coração que pensou em voltar atrás, pensou em parar, em desistir, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha trazer ânimo, alegria, força, Senhor, para que esta pessoa, ó Pai, possa buscar a Tua presença. Fortalece, Senhor, este obreiro. Fortalece esta obreira, este homem e mulher a qual o Senhor chamou. Senhor, fortalece essa criança, esse jovem, esse adolescente, Senhor. Pai, vem encher da Tua graça. Repreenda todo o mal, ó Pai. Senhor, também queremos apresentar em Tuas mãos as pessoas a qual, Senhor, hoje, ó Pai, são quase 1 bilhão de pessoas, Senhor, infectadas com este vírus. Vá de encontro agora, Senhor. Livra da morte, repreenda todo o mal, conceda a bênção e a vitória. Senhor, o mundo, ó Pai, está em tristeza. O mundo, a humanidade está, Senhor, de luto, ó Pai. Nós não estamos contentes com essa situação, não estamos felizes, Senhor, porque pessoas têm perdido as suas vidas, familiares, amigos, colegas e parentes. Ouve dos altos céus, socorre, Senhor, essas famílias, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Traga alegria, Senhor, da salvação. Salva, cura, liberta, transforma, realiza um milagre, Senhor, pois Tu, ó Senhor, é um Deus todo-poderoso. Atenda, Senhor, ao meu pedido, a oração desta pessoa dentro do seu lar,
Pai, guarda a sua família, guarda, Senhor, Pai, pois é promessa tua, Senhor, naqueles que confiam em Ti, Senhor, ter segurança. E nós cremos nessa segurança, cremos neste milagre que o Senhor veio a operar e trabalhar em nome de Jesus. Quem crê dentro do seu lar, diga assim seja. Que graças a Deus, que Deus te dê a vitória e te abençoa o seu lar, a sua família, que o grande amor de Deus, que os planos de Jesus Cristo e a graça do Espírito Santo estejam no seu lar, na sua família, no seu coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Diaconisa Michele.